人間の体の中には約37兆個もの細胞たちが毎日毎日24時間365日元気に働いています。こんにちは。酸素と栄養素の配達に参りました。わっ、白血球さん。こちら白血球高中級化 U1146 侵入した細菌の駆除完了。E aí, gostaram? Essa animação, ela une biologia e entretenimento. É uma animação que aborda a ciência das células do corpo humano em um verdadeiro mundo cheio de aventuras. Eu sou Adriana Cordeiro e a dica de hoje é você utilizar nas suas aulas Cells at Work. Ele é um anime que personifica as células do corpo, e aí cada célula desempenha um papel, cada célula trabalha nesse mundo em busca de deixá-lo saudável, e eles são ali interrompidos, ou seja, em algum determinado momento se quebra esse equilíbrio, essa homeostase do corpo por meio dos vilões. Vilões esses que são os invasores, vírus, bactérias, fungos e algumas coisas ali que vão atrapalhar esse equilíbrio. Então a gente tem uma grande aventura que é focada aí no nosso sistema imunológico. E aí hoje eu queria mostrar para vocês esses episódios, como que eu utilizei alguns deles, aonde que a gente encontra esse anime e como que a gente pode trabalhar e o porquê utilizar ele nas nossas aulas de biologia. Então vamos conhecer Cells at Work. Muito bem. Então, Cells at Work, eu comecei a falar para vocês que a gente encontra ele na Netflix, né? Então, é um anime bem animado. Ele é um anime que chama a atenção, que prende a atenção de quem está assistindo. A gente tem os protagonistas, que são aí o glóbulo vermelho, que está aparecendo aqui, AE3803. Eles têm códigos, né, no lugar dos nomes, porque nós temos trilhões de células, então as nossas células ali são codificadas. E nós temos o neutrófilo, que é o U1146. E aí cada episódio ele vai focar em um evento biológico real. E aí eles vão ter que defender esse corpo, defender esse mundo onde eles vivem. Então é bastante focado no sistema imunológico. Mas veja só, essa hemácia, ela é uma hemácia especial. Ela é um pouquinho perdidinha ali, ela está aprendendo, ela é uma novata, né? Ela está aprendendo a sua função, ela está aprendendo o seu trabalho. E aí, nesse processo de aprendizado, ela é meio perdida, então ela se perde pelo corpo, né? Ela vai às vezes para lugares onde ela não deveria estar, e isso é legal porque ela acaba caminhando pelo corpo todo, encontra outros personagens e ela vive ali, ela vive uma história, né, em cada episódio, e isso é bem interessante. Também é uma coisa a gente conversar com os alunos. Será que é possível uma hemácia se perder no fluxo sanguíneo? Então é uma coisa assim que a gente consegue estar teorizando com eles. Uma das teorias é que essa hemácia, a AE, ela seja uma hemácia de uma pessoa com anemia falciforme. O que indica o cabelinho dela aqui um pouquinho tortinho, ela ser um pouco perdida, não ser tão eficiente no transporte de oxigênio. Eu acredito que não seja isso. Eu acredito que seja a liberdade poética da autora, que ela colocou isso para que a hemácia consiga viver muitas histórias. E isso é interessante para nós, ali ela está vivendo muitas histórias. Bom, então vou passar aqui um pouquinho para vocês. E o nosso outro protagonista, que eu não falei muito dele, né, que é o nosso neutrófilo, ele é que faz esse processo da primeira linha de defesa. Ele e os seus companheiros, mas é focado num personagem. Então os dois, eles se conhecem nesse primeiro episódio e aí eles vão viver muitas aventuras ali ao longo de toda a série, tá?
Então, nós temos 2 temporadas disponíveis. A primeira temporada, ela tem 13 episódios, dá para trabalhar os 13 episódios bem tranquilamente. Na segunda temporada, nós temos 8 episódios, né? Eu estou bem ansiosa pelos 2 últimos, eu ainda não assisti ela toda. Esses 2 últimos, eles são focados na célula cancerígena. Por quê? Porque na primeira temporada, o episódio que fala do câncer foi um dos que eu mais gostei, assim, foi um episódio bem interessante. E aí eu quero logo assistir esses 2 aqui também. Depois eu mostro o outro spin-off que tem aqui do Cells at Work, mas por enquanto a gente vai se deter a esse. Coloquei alguns pontos importantes para a gente para eu estar falando para vocês sobre esse anime. O primeiro, que eu acho bem interessante, o ponto positivo para a gente usar ele, é o tempo. Se vocês observarem, todos eles têm 23 minutos, então é um tempo bom para a gente trabalhar em sala de aula, porque olha só, a gente tem aulas que vão de 40 a 50 minutos, dependendo aí do regulamento da escola. Mas de modo geral, nesse tempo, nós temos que fazer chamada, fazer com que os alunos fiquem em silêncio, trabalhar a parte do conteúdo e ainda a gente consegue trazer essa metodologia diferenciada aí, trabalhando com animes para eles, né? É uma coisa que chama atenção. Eu sou professora em ensino médio e ensino superior, mas eu já dei aula no ensino fundamental também. E eu trabalhei no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, assim, todos eles, em todas as faixas etárias, foi bem aceito, né? Em todas as faixas etárias, eles se interessaram. Verdade seja dita que no ensino médio eles foram procurar, porque eu sempre trabalho um único episódio, né, ao longo do ano. Em algumas aulas eu faço uma coisa diferente, e numa delas eu trabalho esse episódio, né? Não é sempre que eu trabalho em todas as aulas, também acho que não seja o correto a se fazer. E aí, os alunos, eles ficaram bem interessados, assim, começaram a procurar aonde que eu tinha baixado, aonde que eu tinha encontrado, porque quando eu levo para a sala de aula, a gente sabe que não é todas as escolas que a Netflix é liberada. E tá tudo bem, né? A gente consegue baixar e levá-la para eles. Então, quando eu levei já no pendrive para passar na TV. E aí eles ficaram super curiosos. Nossa, onde é que tá? Onde é que você encontrou? O que acontece com eles? Eles ficam juntos no final, né? Então, eles já estavam tendo muitas teorias em relação e eles ficaram bem interessados. E vários alunos foram procurar e assistiram e depois eles vinham querendo perguntar coisas para mim. E isso foi bem interessante, assim, eles gostam, eles realmente se interessam. Então, a gente tem os alunos que vão gostar mais, outros não tanto, mas eles se interessam. Então, olha só, gente, nesses 13 episódios aqui, a gente vai ter assuntos diferenciados, né? Por exemplo, esse primeiro aqui é pneumococos, né? Então, a gente vai ali no primeiro episódio, vai trabalhar a primeira linha de defesa do corpo, né? A importância das vias respiratórias, né? Então, a gente pode estar trabalhando com eles, explicando essa parte das infecções bacterianas. Então, é bem interessante quando a gente está trabalhando esse assunto, então, trabalhar o assunto e depois inserir o vídeo. Por que nessa sequência? Porque eles vão aproveitar mais quando eles já têm conhecimento do assunto. Então, assim, eu sempre falo, o anime ele tem que fazer parte da sua aula, ou o filme, ou parte do vídeo que você está fazendo. Ele tem que fazer parte da sua aula e não ser a sua aula. São mídias complementares, é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Isso é para complementar, tá? Aí o segundo, o nome parece simples, né? Arranhão, mas aqui tem uma aula, gente, que é muito legal, porque a gente tem conceitos muito abstratos, conceitos complexos, e aqui ele transforma um conceito complexo em algo visual. Por exemplo, o processo de coagulação, né, a formação das redes de fibrina, como que eu fecho um machucado, o que acontece quando abre um machucado, né, que pode ter a invasão de bactérias ali na própria pele, né, então ele mostra exatamente isso, esse processo é muito legal, gente, é muito legal, e é interessante que em alguns momentos o anime ele para explicar o que está acontecendo na cena, e ele dá as explicações biológicas bonitinho. Então, ele explica, ele dá aquela explicação e aí continua a cena. Então, é bem interessante a gente tá
trabalhando com os alunos por conta disso, por ele ser didático e eles terem esse cuidado com fazer de forma correta, tá? Então, foi bem pesquisado para ser criado aí esse anime. Influenza foi o anime que eu utilizei no ensino fundamental. Então, eu estava trabalhando com eles, era vírus, e a gente tinha bem uma época que tinha que fazer campanhas, né, na escola, né, falando sobre a gripe, porque algumas épocas do ano, principalmente quando esfria, o povo começa a pegar mais gripe, porque começa a fechar a janela, começa a se trancar dentro de casa, e aí a gente traz para eles esses assuntos. Então, eu trabalhei toda a parte de vírus com eles, como que o nosso corpo ele vai reagir, e aí trabalhei esse anime, assim, eles adoraram. Então, é bem interessante esse da influenza. A gente tem outros, por exemplo, intoxicação alimentar, né? Você assiste ali e vê se aquilo se encaixa dentro do seu assunto. Alergia, né? Esse daqui é o surgimento, né? Quando eles eram jovens, isso é bem legal, trabalhando aí a função, como que as células são formadas, é muito bom. Aqui a gente tem o da célula cancerígena, que foi o que eu falei que eu mais gostei, né? Então, esse da célula cancerígena, eu trabalhei com os meus alunos do ensino superior. Então, quando eu trabalho com eles a parte de, por exemplo, ciclo celular, então a gente tem toda a parte bioquímica do ciclo celular, os checkpoints do ciclo celular, né? E aí, se der algum problema, o que pode acontecer? E aí, depois a gente vai para as divisões, né? Mitose, meiose. E aí, o que acontece se uma célula ela não conseguiu fazer esses checkpoints de maneira correta? O que vai acontecer? Então, explorar bastante isso e daí depois trazer essa pinceladinha aí da célula cancerígena que pode ser formada, uma célula que se perdeu aí do seu ritmo normal, né, de divisão e tudo mais. A número 8 também trabalhei, foi o que eu trabalhei com o segundo ano do ensino médio, que foi voltado para sistema circulatório. Então, essa é uma aula bem legal, porque você consegue trabalhar a teoria, daí depois você consegue trabalhar a parte ali anatômica e a parte da fisiologia do sistema circulatório. E aí trazer esse anime, ele é ali a cereja do bolo, para que a aula fique bem completa, né? Então, os outros aqui, eles seguem, né? Então, a gente também pode trabalhar, por exemplo, continuar aqui trabalhando bactérias, por exemplo, a insolação, choque cardíaco, eu ia ler, não, tá errado, choque hemorrágico. Então, aqui a gente tem o desequilíbrio, né? A gente perde a homeostase ali do corpo, trabalhar a regulação térmica também é interessante nesses aqui. Então, dependendo do assunto que você está trabalhando, você consegue colocar esses episódios ali para auxiliar na sua aula, para que você tenha uma ferramenta a mais para os seus alunos. Então, isso é bem legal, bem interessante aí para a gente estar trabalhando, porque eles vão transformar um conceito complexo em algo visual e divertido, né? Então, a gente vai ter diálogos ricos, com explicações didáticas, né? Que eu comentei que tem as explicações, então isso é bem interessante. Eu anotei alguns pontos positivos, o primeiro deles é o tempo. Se vocês observarem, todos têm 23 minutos, como eu tinha comentado, então é o tempo ideal. O outro ponto positivo é a qualidade, então falei para vocês que ele é didático, que ele tem explicações. Depois a gente vai ter diversos episódios, tem a primeira, tem a segunda temporada. Outra coisa também, a gente pode pensar, agora não é um ponto tão positivo, né, em relação à legenda, porque como ele tá no original, ele tem a legenda em português, isso é um ponto positivo. Só que a gente tem que cuidar com alunos que têm baixa visão ou alunos que não sabem ler. A gente sabe que, infelizmente, a gente recebe alunos que não sabem ler no ensino fundamental, no ensino médio. Então, às vezes, os alunos eles não têm ainda a capacidade de ler tão rápido, de interpretar o que está ali, e isso dificulta bastante. Mas, infelizmente, acontece. E aí a gente não pode deixar esses alunos de fora. Então a gente precisa pensar em como inserir eles dentro dessa aula ou então simplesmente não dá, se a gente não conseguir. A minha dica tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o canal deles e o link do Drive que eles colocaram. Eles fizeram a dublagem do episódio 1 e 2.
Então, foi os únicos que eu encontrei. Aí a gente tem que pensar numa coisa. Ética agora, né? Não é o original, mas o trabalho deles foi muito bem feito, gente. Foi muito bem feito, é bonitinho. Então, se for para fins didáticos, só para aquela aula em específico, né? Você não vai estar divulgando ali o negócio de que tem que fazer a dublagem de algo que não é nosso. Então, assim, é interessante, para que a gente vá trabalhar de uma forma didática. Mas agora o original, ele é muito melhor. Então, se você puder trabalhar com o original, por mais que ele seja legendado, é melhor, tá bom? Em relação aos alunos, por exemplo, que não consigam entender direito o anime em relação ao conteúdo dele, aí a gente vai ter que fazer depois perguntas, né? Trabalhar com eles, tentando trazer o que é real, o que não acontece. Um exemplo, a nossa defesa do corpo, ela é feita ali pelas nossas células brancas. As células brancas no anime, elas utilizam facas para se defender, espadas, elas lutam. E aí trazer para os alunos como que acontece isso de verdade? Como que é esse processo de defesa? Como que a célula faz essa defesa? Entenderam? Então, às vezes, o aluno não vai entender. Então, você trazer com eles depois essa discussão, trazer esses diálogos. Uma das coisas também que foi colocado, por exemplo, os vírus, as bactérias, eles foram personificados, eles são vilões, né? Tem alguns até que parecem animais, tem um que parece um tubarão, umas coisas assim. Então, eles foram personificados, só que quando eles morrem, eles sangram, né? Então, será que realmente uma bactéria acontece? E explicar para eles que não acontece, como que vai acontecer, né? Ali é muito legal de ver, porque é uma coisa que os alunos entendem, né? Então, realmente ele está sendo ferido, realmente ele está morrendo, realmente as células brancas conseguem ferir as bactérias, conseguem ferir os vírus, mas como que isso acontece? Né? Então, ali ele está transformando em algo visual que é bem interessante também para a gente estar trabalhando com eles depois. Então é um anime bem completo. Aí, gente, tem um spin-off que é o Cells at Work Code Black. Esse anime ele é bom para ensinar, pra gente aprender também. A gente aprende, eu aprendi um monte de coisa com esse anime, né? Então aqui ele é um pouquinho invertido do outro. E aqui a gente tem um alerta, né? Um adendo. O primeiro era para 12 anos, a gente tinha a classificação. Agora a gente tem a classificação 16 anos. Então, por exemplo, já no ensino fundamental não tem como a gente passar. No ensino médio, talvez, dependendo da turma, dependendo da idade dos nossos alunos. Então, eu sempre falo, assista primeiro, veja se encaixa, veja se o que está sendo falado ali vai encaixar no conteúdo, veja como é falado, né, para a gente não ter problemas depois também. E tem que cuidar com a faixa etária daquilo que a gente está passando. Aqui a gente tem um corpo não muito saudável, né? Então, os autores aqui, como que eu posso dizer? Eles pegaram uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, então as nossas células, elas trabalham num ambiente meio tóxico, sabe? Quando aquela empresa que você vai, que é meio ruim de trabalhar, você trabalha cansado, e ali eles trabalham sem parar, 24 horas por dia. Então fica mais difícil ainda você trabalhar num corpo que não é agradável. Quando a gente faz a comparação das vias, né, que seriam o caminho, né, dos nossos vasos sanguíneos, do primeiro é tudo bonitinho, o chão às vezes está até brilhando, nesse outro não, né, já é mais difícil de passar, já tem sujeira, já está meio obstruído, porque é uma pessoa que não tem hábitos saudáveis. No segundo aqui, nesse daqui a gente tem um corpo de um homem, então a gente tem os processos, né, específicos que vão acontecer no sexo masculino, então ele é bem interessante que ele mostra muitas coisas, como por exemplo a produção dos espermatozoides, então ele é interessante, só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que essa pessoa ela não está vivendo uma vida muito legal. E aí os episódios vão ser, por exemplo, cigarro, bactérias, o começo do fim, fígado, álcool e orgulho, né? Então já são bem diferentes dos outros temas que a gente viu ali. Mas ele é muito legal, muito interessante, ó. Por exemplo, pedra no rim, o cara vai ter pedra no rim. Então a gente tem ali todo um processo bem interessante de se estudar, de se entender, né? E ele é muito legal. É o meu preferido, assim, no sentido de que
tem muitos assuntos para se trabalhar, principalmente relacionados a doenças, né? Então ele é bem interessante. Lógico que são coisas bem diferentes os dois, mas os dois têm a mesma intenção, os dois são Cells at Work, só que aqui a gente está trabalhando num ambiente mais complicadinho. E aí são essas as minhas dicas em relação a esse anime. Se você gostou, se você já assistiu, né, se você gostou de algum episódio em específico, trabalhou com os seus alunos, deixe a dica aqui para nós. Se você conhece algum outro, se você já conhecia aquele pessoal lá que dublou o anime, né? Então eu não sei quem eles são, foi um trabalho bem legal. Pra gente que é professor é bom por conta disso, né? Da gente às vezes ter que adaptar para algum aluno ou outro, mas trazer essa sementinha também do original, passar o original, é sempre legal. Então fica aí a dica para vocês, um grande abraço e tchau, tchau!